Bom, galera, vem comigo que eu vou falar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. No caso, eu vou dar uma mini aula. Espero que vocês gostem. A Primeira Guerra Mundial começou em agosto de 1914 e terminou em novembro de 1918. Foi um conflito no qual se envolveu países de todos os continentes. A guerra também é um conflito de proporções nunca antes vista, apesar de toda a tragédia humana, representou também um grande avanço tecnológico. Há várias causas prováveis para a Primeira Guerra Mundial. O evento principal marcou o início da guerra foi o assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono de Áustria-Húngaro. O assassino foi Garvilo, que era integrante de um grupo nacional chamado Mão Negra, que visavam unir os territórios que continham ser vivos, mas este ocorrido é o de menos. Na década de 20, a explicação mais usada para a guerra foi que a Alemanha começou atacando e invadindo a Bélgica no dia 3 de agosto de 1914. E os austro-húngaros invadiram a Sérvia no dia 29 de junho do mesmo ano. Por terem sido os primeiros a atacar, os alemães e os austro-húngaros foram considerados os culpados pela guerra, tendo de pagar em dinheiro para reparar os danos. O valor era aproximadamente 20 bilhões de dólares hoje em dia. Em 1931, essa dívida foi extinta. A rivalidade entre a Alemanha e a Inglaterra também é uma das causas. A Inglaterra sempre dominou os mares da Europa, desde a época do descobrimento do Brasil, e é claro que os alemães não gostavam nada disso. Bom, os países que participaram da Primeira Guerra Mundial foram Alemanha, Brasil, Áustria-Hungria, Estados Unidos da América, França, Império Britânico, Império Turco, Itália, Japão, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Reino da Romênia, Reino da Síria, Rússia, Austrália e a República da China. A participação do Brasil na guerra foi em 27 de outubro de 1917, quando declarou guerra à Alemanha, meses após navios de mercantes brasileiros serem atacados por submarinos alemães. O que foi o Tratado de Versalhes? O tratado foi firmado em 1919. Impôs duas condições à Alemanha, que foi obrigada a pagar altas indenizações à França. A primeira escolha do local onde foi assinado o tratado era indício de desejo de vingança dos franceses em relação aos alemães. O tratado foi assinado em Paris, na Sala de Espelho de Versalhes. Bom, quem venceu a guerra? Talvez fosse mais adequado perguntar se houve vencedores. Não há dúvidas que a Alemanha foi a grande derrotada na Primeira Guerra. Quando a guerra acabou, Inglaterra, a França e seus aliados, aparentemente, os grandes vencedores. Mas se consideramos as condições em que a guerra terminou e o fato de que os tratados de paz firmados após o final do conflito não evitavam uma nova guerra, que no caso a Segunda Guerra Mundial, podemos afirmar que, em médio e longo prazo, todos acabaram perdendo. Bom, eu quero primeiramente agradecer ao meu professor Lucas por ter passado esse ótimo trabalho e eu tive uma ótima experiência aprendendo sobre a Primeira Guerra Mundial e quero agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo dessa mini aula. Obrigada.